Mateus capítulo 5, versos 29 e 30, é uma passagem do Novo Testamento, especificamente no Sermão da Montanha, onde Jesus oferece ensinamentos profundos sobre a ética e a moralidade do reino de Deus. A passagem diz: portanto, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Esta passagem provoca uma forte reação devido à sua linguagem extrema e figurativa. No entanto, para compreender verdadeiramente o significado deste ensinamento, é necessário contextualizá-lo dentro do cenário maior do Sermão da Montanha e da mensagem de Jesus como um todo. O Sermão da Montanha é encontrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. É uma coleção de ensinamentos de Jesus que aborda diversos aspectos da vida moral e espiritual. Ele começa com as bem-aventuranças, que descrevem as características e atitudes daqueles que pertencem ao reino de Deus, e continua com instruções sobre a justiça, a lei, o amor ao próximo e a pureza de coração. Dentro deste contexto, Mateus capítulo 5, versos 29 e 30, aparece logo após a discussão de Jesus sobre o adultério e a luxúria. Jesus afirma que não é apenas o ato físico do adultério que é pecaminoso, mas também os desejos e pensamentos luxuriosos. Este ensinamento radicaliza a lei mosaica, enfatizando a necessidade de pureza não apenas nas ações externas, mas também nos pensamentos e intenções internas. A passagem de Mateus 5, 29 e 30 deve ser entendida como uma hipérbole, uma figura de linguagem que Jesus utiliza para enfatizar a seriedade do pecado e a necessidade de tomar medidas drásticas para evitá-lo. A hipérbole é uma técnica comum na literatura judaica para transmitir uma ideia de forma vívida e memorável. Jesus não está literalmente instruindo seus seguidores a se mutilarem. Em vez disso, ele está usando uma figura forte para sublinhar a urgência e a importância de evitar o pecado. A mensagem central é que qualquer coisa que nos leva a pecar deve ser removida de nossas vidas, mesmo que isso exija sacrifícios dolorosos. O olho e a mão são usados simbolicamente nesta passagem. O olho representa o desejo e a cobiça, enquanto a mão simboliza a ação e a realização desses desejos. Jesus está ensinando que tanto os desejos internos quanto as ações externas devem ser santificadas e alinhadas com a vontade de Deus. A referência ao inferno, ou Geena no grego, é relevante. Geena era um vale fora de Jerusalém, associado a práticas pagãs e posteriormente transformado em um lixão, onde o lixo era queimado. Tornou-se uma metáfora para o lugar de condenação final. Jesus usa essa imagem para ilustrar a gravidade das consequências do pecado não arrependido. Este ensinamento tem profundas implicações. Ele nos chama a uma autoexaminação rigorosa e a uma disposição para tomar medidas drásticas contra tudo que nos separa de Deus. É uma convocação à santidade radical, onde a integridade espiritual é priorizada acima de todos os outros aspectos da vida. A passagem estimula os crentes a examinarem sinceramente suas vidas, reconhecendo e se arrependendo de qualquer coisa que os leve a pecar. Este arrependimento não é superficial, mas profundo, envolvendo uma mudança de coração e mente. Jesus ensina que seguir a Deus pode exigir sacrifícios importantes.
Isso quer dizer renunciar a hábitos, relacionamentos ou atividades que, embora possam ser valiosos, nos afastam de Deus. A disposição para sacrificar essas coisas é um testemunho da nossa devoção e compromisso com a santidade. A ênfase está na pureza espiritual. Jesus não está preocupado apenas com a conformidade externa à lei, mas com a transformação interna. Ele chama seus seguidores a cultivar um coração puro, livre de desejos corruptos. Para aplicar este ensinamento em nossas vidas, devemos começar com um exame honesto de nossas próprias tentações e fraquezas. Quais são as mãos e olhos que nos fazem tropeçar? Pode ser um hábito, um relacionamento, um ambiente ou até mesmo uma mentalidade. Identificar esses pontos de fraqueza é o primeiro passo. Depois, devemos estar dispostos a tomar medidas concretas para eliminá-los. Isso inclui buscar ajuda espiritual, estabelecer limites saudáveis e encontrar apoio na igreja. A jornada para a santidade é contínua e exige vigilância constante. Mediante as palavras de Mateus 5, 29 e 30, entendemos que o homem precisa fazer todo o possível para evitar o inferno. A passagem usa uma linguagem forte e figurativa justamente para destacar a seriedade do pecado e as consequências espirituais que ele traz. A referência ao inferno serve como um aviso sobre o destino final daqueles que não se arrependem e não se afastam do pecado. Na teologia cristã, o inferno é entendido como um estado de separação eterna de Deus, caracterizado por sofrimento e ausência de comunhão divina. A Bíblia descreve o inferno usando várias formas, como fogo eterno e trevas exteriores, para transmitir a gravidade desse estado de condenação. Jesus, em seus ensinamentos, usa essas imagens para alertar sobre a realidade do inferno e a necessidade de viver uma vida justa e piedosa para evitá-lo. A passagem de Mateus é uma dessas advertências, ressaltando que o pecado não é algo a ser tomado levianamente. Fugir do inferno, conforme ensinado por Jesus, envolve arrependimento real pelos pecados cometidos. O arrependimento é mais do que o simplesmente sentir remorso. É uma mudança de mente e coração que se reflete em ações. Jesus chama seus seguidores a se afastarem do pecado e a viverem de acordo com os princípios do reino de Deus. O primeiro passo para fugir do inferno é admitirmos nossa real situação de pecadores. Isso requer humildade e uma disposição para admitir falhas e fraquezas. O arrependimento envolve uma mudança profunda de atitude em relação ao pecado. Significa lamentar o pecado e decidir firmemente abandoná-lo, buscando a transformação pela graça de Deus. Assim como Jesus sugere arrancar o olho ou cortar a mão, devemos estar dispostos a tomar medidas drásticas para evitar o pecado. Isso inclui evitar situações de tentação, buscar conhecimento na palavra e trabalhar mudanças em nossa vida. Fugir do inferno é viver uma vida separada para Deus, alinhando nossos pensamentos, desejos e ações com a santa vontade do Senhor. Envolve compromisso contínuo com a oração, a leitura da Bíblia Sagrada e a prática da obra celestial aqui na terra. Embora a passagem de Mateus sublinhe a necessidade de ação radical para evitar o pecado, também devemos lembrar que a graça de Deus desempenha um papel importantíssimo. Não podemos alcançar a santidade por nossos próprios esforços. Precisamos da graça redentora de Jesus Cristo. A graça nos capacita a resistir ao pecado e nos oferece perdão quando falhamos. Através da fé em Cristo, somos reconciliados com Deus e recebemos a promessa da vida eterna, evitando assim a condenação do inferno. Jesus oferece um caminho de salvação, e é através desse caminho que podemos verdadeiramente escapar do inferno. A jornada para fugir do inferno e viver uma vida de santidade não é algo que devemos tentar sozinhos. A igreja desempenha um papel vital em nos apoiar e nos incentivar.
Através da comunhão com outros crentes, recebemos força, alegria e motivação para avançarmos em nossa jornada para as mansões celestiais. Participar da igreja nos proporciona suporte espiritual, ajudando-nos a permanecer firmes em nossa caminhada com Deus. Ter irmãos e irmãs em Cristo para experiências de bênçãos recebidas nos ajuda a evitar o pecado e a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. A oração coletiva, consagração e a intercessão mútua são ferramentas poderosas para fortalecer nossa fé e nos ajudar a resistir às tentações. Meus amados irmãos e caros ouvintes, no início dos anos 2000, tive uma das experiências mais marcantes da minha vida. Naquela ocasião, pastoreava uma igreja numa pequena cidade do interior do estado de Minas Gerais, chamada Santana de Cataguases. Durante esse período, ocorreu um acontecimento trágico numa cidade vizinha. Um jovem, escravizado pelas drogas e já cansado de lutar sem sucesso para se libertar, recebeu um convite para participar de uma campanha numa determinada denominação evangélica, com o intuito de se livrar do vício. Ao chegar lá, o jovem participou atentamente do culto e ouviu a pregação do pastor, que discursava sobre Mateus 5, 29 e 30, enfatizando que era melhor ser salvo sem os olhos do que ir para o inferno com eles. Após o culto, o jovem retornou para casa, entrou em seu quarto e com as próprias mãos arrancou os 2 olhos. Chamou sua mãe e entregou-lhe os 2 globos oculares, tornando-se cego para o resto da vida. Acompanhei aquele rapaz e recebi de Deus a missão de recuperar aquela alma, que no momento de grande sofrimento e dor, foi induzida pelo diabo a cometer tal desgraça, interpretando de forma literal a passagem bíblica, completamente fora do contexto proposto por Jesus. Em última análise, aquele rapaz, na ânsia de escapar do inferno e sem o devido acompanhamento, se tornou vítima de uma sórdida armadilha do demônio. Essa experiência chocante nos leva a refletir sobre o quão terrível é a dependência química, que já causou a morte de milhares e ameaça milhões de outras vidas, levando famílias a um sofrimento imensurável. E nós, como brasileiros, ainda enfrentamos o dissabor de ver nossa Suprema Corte empenhada em liberar o porte de drogas e em promover o lobby pelo assassinato de crianças, que é o aborto. Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, destaca a seriedade do pecado e a necessidade de tomar medidas drásticas para evitá-lo, a fim de correr do inferno. Jesus usa uma linguagem figurativa forte para enfatizar que qualquer coisa que nos leva a pecar deve ser removida de nossas vidas, ainda que isso exija sacrifícios. Fugir do inferno envolve um genuíno arrependimento, uma vida santa e total dependência da graça de Deus. A mensagem central é clara: buscai a pureza e a retidão, superando o pecado a qualquer custo, para viver eternamente em comunhão com Deus. Que assim, através dessa mensagem, Deus possa te abençoar. E pense nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Santo Deus e eterno Pai, graças te dou, ó Deus, por este momento, por esta ministração, por este texto bíblico maravilhoso, onde Jesus, com muita propriedade e num tom absoluto, demonstra a necessidade de nos atentarmos à santidade, evitando que o pecado nos domine e que fatalmente nos leve à condenação no inferno.
Jesus alerta de tal forma, usando uma hipérbole. E esta hipérbole, na verdade, esta figura de linguagem, é para mostrar como se deve levar a sério essa questão. Temos a oportunidade nesta vida, em nossa estadia neste planeta, não somente de reconhecer o sacrifício vicário expiatório de Cristo lá no Calvário, mas alinharmos o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa vida ao propósito da cruz, aleluia, ao propósito do Evangelho. O Senhor nos concede este momento, aleluia, nos concede esta rica oportunidade para assim carimbarmos o nosso passaporte para morar com o Senhor na eternidade e nos livrar do inferno. O inferno que está reservado para os demônios e para todos aqueles que insistem e sentem prazer na vida de pecado. Deus, eu rogo a Ti humildemente nesta hora que esta palavra possa alcançar as pessoas de uma forma toda especial. Que esta mensagem possa promover um despertamento e uma atenção maior para não brincarmos de sermos crentes, para não brincarmos de sermos evangélicos, porque o diabo não está brincando de ser diabo. E quantos estão levando a obra do Senhor fraudulentamente, ou seja, de qualquer maneira, achando que o céu se conquista de qualquer forma. Deus, que a Tua palavra não volte, Senhor Deus, vazia, mas que ela faça o que lhe apraz. Os desejos, o desejo do Teu Santo Espírito, para que o Teu nome assim seja glorificado e os crentes, os nossos ouvintes, possam ser edificados. Sendo assim, meu Deus, na ousadia do Teu Espírito, como profeta da última hora, eu abençoo a todos no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.